Fala galera, sejam bem-vindos ao Omega Games, aqui quem fala é o Omega Red e hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo aí muito pedido pela galera, falando sobre os tipos de time, para você já se programar aí, né? Não basta simplesmente você juntar um monte de jogadores aí, um monte de lutadores e colocar de qualquer maneira no time achando que você vai ganhar, que não vai dar certo. A galera pediu bastante isso aí para eu estar fazendo e hoje eu vou estar explicando tudo direitinho, quais os tipos de time vocês podem fazer, quais os melhores times, qual é efetivo contra o outro, etc. Né? Então vai ser um vídeo um pouquinho longo, né? Então sem mais delongas, pegue lá seu pão de sal com margarina e vamos embora para mais um vídeo, tá? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês o seguinte: existem basicamente 5 tipos de time, tá? Quais são eles? Time feminino, Four Souls, Wild Bear Soul, o Genesis Tiger Soul e o Genesis Snake Soul. Tá? Tem o Genesis Tartaruga também, mas ainda não é utilizado porque para isso vai precisar, se eu não me engano, do Nameless. Ainda não foi lançado nem no Malásia, só na versão chinesa. Então, por enquanto, ninguém faz isso. Tá? Então vamos começar aí pelo Four Souls. Por que pelo Four Souls? Porque teoricamente é o time mais fácil de você fazer, o time mais barato, entre aspas, tá? E vai ser o time mais utilizado pela galera aí no geral. Por que esse time vai ser utilizado? Por causa desse camarada aqui, ó. Dele, Crazy Ori. Que inclusive deve ser o próximo boss depois do Goenitz. Já que o jogo sacaneou no global e... Aqui, ó, Crazy Ori. E acabou colocando o Goenitz primeiro, beleza? Por que a Four Souls é tão importante, tá? Para fazer a Four Souls, o que você vai precisar? Uma Soul de cada tipo. O Yori como Wild Bear, tá? Você vai precisar de um Tartaruga, um Snake e um Tiger. Então você vai precisar desses 4. Wild Bear, Tartaruga, Snake e Tiger. Por isso que é Four Souls, são 4 tipos de Fight Souls, tá? E ele é importante por causa disso aqui, ó. Aumenta o próprio dreno de HP e quando o Crazy Ori, né, for selecionado, se o seu time tiver um Tiger, um Snake, um Bear e um Turtle Fight Soul, o seu time inteiro vai ter resistência aumentada no primeiro round em 30%. Tá? O que isso significa? Que se você tiver o Yuri e 3 outros tipos de Soul no seu time, você vai ter 30% de resistência no primeiro round. Isso significa que aquele pessoal que tem a prioridade maior vai causar muito menos dano em você no primeiro turno. Porque geralmente é assim, né? Dependendo do time aí, você enfrenta o cara começa batendo, aí os 6 camaradas dele dá ult, e quando você chega a atacar, 2 seus já morreu e os 4 que sobreviveram estão com pouquíssimo life, já estão com um monte de debuff e por aí vai. Aí você não consegue fazer nada, né? Então, o Yori vai ser extremamente por causa disso. Ele vai ajudar muito a galera que tem prioridade baixa e ele reduz o dano que você toma no primeiro turno, tá? Além das outras skills dele, essa skill aqui, por exemplo, facilita que se o cara não tiver a Four Souls, ele tem 25% de chance a mais de ser stunado pela skill e etc. Tá? Eu já fiz um vídeo explicando, eu não vou explicar tudo de novo, porque tem no vídeo aí que eu tô explicando todos os boss que tinham sido lançados até então. Por que a Four Souls é tão poderosa e tão especial, vamos dizer assim? Porque, e eu tinha dito inclusive que ela era até a mais barata. Por quê? Você consegue fazer um time bom se você tiver simplesmente o Crazy Ori. Não vai ficar um time ótimo. Antes que alguém fale, mas o time não vai ficar perfeito, não sei o que, não. Não vai ficar um time legal. Por exemplo, se o cara puder ter um único boss e ele tiver o Crazy Ori, ele pode pegar uma tartaruga aí, por exemplo, uma Yashiro Orochi, uma Snake e uma Leona, um Tiger e um Kyo com arma despertada, por exemplo, que reduz rage. Aí você tem aí uma Four Souls com lutadores não boss, né, que é fácil de você conseguir e que fica um time forte. Depois o cara coloca aí uma Sherm e um Chris Orochi, acabou. Sacou? Você tem aí um time Four Souls forte pra caramba, que dependendo de como seu personagem estiver upado aí, você vai conseguir muita coisa, tá? Se você pegar o Yori, você já tem, né, 90% da Four Souls. Mas se você quiser amplificar a sua Four Souls, você vai precisar da Orochi Leona. Por quê?
Se liga aqui, ó. Ela diminui o ataque dos personagens masculinos, tipo o que a Orochi Sherm faz. Aqui tá falando que não acumula com a passiva da Sherm. E se seu time tiver lutadores com a seguinte Fight Souls, a Orona Leosh vai ganhar os seguintes buffs. Então, se o seu time tiver uma Tiger, ela ganha mais 10% de ataque. Se seu time tiver um Bear Soul, ela ganha 200 de rage inicial. Se seu time tiver uma Snake, ela ganha mais 10% de HP Drain. E se tiver uma Tartaruga, ela ganha mais 10% de defesa. Não vai acumular se tiver mais do que um de cada. Ou seja, se você tiver um de cada, a Leona vai ganhar todos esses buffs, tá? E o ult dela é o seguinte, ó. Ela bate num único inimigo, causando tonelada de dano e 20% de chance de stun. Ele acerta os inimigos ao redor, 15% do dano, e restaura o próprio HP. E se os aliados tiverem 4 tipos de Fight Soul na batalha, o ult vai aumentar 25% o controle dos aliados e 10% a resistência por 2 rounds. Tá? E quando ela tiver com a arma desperta, o controle e a taxa de resistência vai aumentar significantemente. Ou seja, se a Leona estiver no seu time, quando ela ulta, você aumenta o seu control rate. O que seria o control? Seria a chance de você aplicar um debuff no inimigo, tá? Você vai controlar a batalha. Então, o 25% de chance aí de você causar um silence, um stun, uma paralisia e etc. Um congelamento, vai aumentar essa efetividade aí. E vai ter 10% de resistência, de taxa de resistência por 2 rounds, ou seja, seu time vai tomar menos dano. Então ela encaixa perfeitamente na Force Souls, beleza? Então eu falei primeiro aí da Force Souls, que vai ser aí vamos botar aí 80% do que vocês vão encontrar no jogo, que vai ser o meta do jogo por muito tempo, beleza? Então vamos passar para a próxima, para as duas próximas, que depende basicamente de um único camarada, que é a Gênesis, tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ignis. A Gênesis depende desse camarada aqui. Por quê? Ó, vamos lá para a passiva dele, tá? Como que funciona a Gênesis primeiramente? A Gênesis você precisa ter o Ignis e mais alguns personagens de uma determinada Soul. Por exemplo, você pode ter o Ignis e mais alguns personagens Tiger, o Ignis mais alguns Snake, o Ignis mais alguns Wild Bear, tá? E eu vou explicar como que ele vai buffar isso aqui. Ó, aumenta a sua própria taxa de bloqueio, tá? Por 2 rounds. Remove aleatoriamente o debuff de um aliado cada turno. Né? Esse debuff seria congelamento, paralisia, stun, silence, soul burning, que é aquele efeito do Chris. Se o Ignis for selecionado e seu time tiver mais do que 2 de um certo tipo de Fight Soul, ou seja, você precisa ter o Ignis e mais 3, pelo menos, tem que ser mais do que 2. Ele vai aumentar os efeitos daquela Fight Soul e todos os aliados, excluindo a si mesmo, vão ganhar efeitos, vão ganhar um incremento de bloqueio por 2 rounds. Ou seja, o Ignis está no seu time. Se você tiver o Ignis mais 3 Tiger Souls, tá? Você vai aumentar, amplificar o efeito da Tiger Soul. E além disso, todos os aliados, excluindo ele mesmo, vão ganhar 35% de bloqueio por 2 rounds. É bastante. Isso significa que se você tiver uma prioridade baixa, o cara vai te atacar, você vai começar a partida com 35% a mais de chance de bloqueio. Tá? É coisa pra caramba. Por que excluindo a si mesmo? Porque no começo aqui, ele já fala aqui, ó, aumenta a sua própria taxa de bloqueio por 2 rounds. Então, excluindo, porque senão seria cumulativo. Ele já ganha 35% e ele dá esse buff de 35% para os outros aliados, sacou? Então, esse buff dele de dar block só funciona se ele tiver num time que tenha 3 Fight Souls repetidas, tá? Ó, o ult dele, ele cria uma lâmina de luz para atacar os inimigos em coluna, reduz o ataque em 7%, reduz o dano por 3 rounds. O Ignis e o Gizzy no modo God são imunes, tá? E os alvos afetados vão receber 25% de dano adicional e também vai aumentar 20% de control free, que seria a chance de você resistir a um debuff, tá? Dos aliados. Se o Ignis estiver na batalha por mais do que 3 rounds, isso vai expandir para todos os inimigos. Isso aqui, beleza, isso aqui é só o ult dele. Então, o KO dele é isso aqui, que ele faz
aumentar. Quando eu falo aqui, ó, que ele incrementa o efeito da Fight Soul. Por exemplo, como assim incrementa? O Tiger Soul não ganha rage quando morre algum aliado? Aqui não especifica quantos por cento. Mas vamos supor que o Tiger Soul aí ganha, sei lá, 180 de rage quando morre alguém. Aí com o Ignis, de repente ele ganha, sei lá, 220 ao invés de ganhar 180. Entendeu? Então é tipo isso. O Snake não ganha rage quando bate. Vamos supor que ele ganha lá 100 de rage cada porrada que ele dá. Então vamos supor que ele passa a ganhar, sei lá, 130, 140, eu não sei quanto exatamente. Mas ele amplifica o efeito da Fight Soul. Com isso, você tem aí o que a gente chama de Tiger Genesis Soul, tá? Você teria que ter o Ignis e mais 3 Tigers. Esses Tigers pode ser Mai, pode ser Kyo, né? Pode ser K, Kula, beleza? E aí fica a seu critério. Futuramente vai vir esse cara aqui, ó. TR-2003, que é o rei do Tiger Soul. Então, se você for fazer um Genesis Tiger Soul, você vai precisar do Ignis, do Terry e de mais outros Tigers às suas escolhas. O ideal seria quem? Neskio, K, Kula, tá? São os Tigers mais apelo que tem aí. Esse cara aqui é o seguinte, ó, eu vou falar dele rapidinho pra você. Ele é o rei, por que ele é o rei do Tiger Soul? Ó, ele bate no único inimigo, tem 20% de chance de stunar e 35% de splash damage. Splash é porque pega ao redor. É tipo a skill do King, que ele bate e pega nos carinhos que tá ao redor. 30% do dano que ele causa é convertido em HP. E se ele acertar apenas um inimigo, vamos supor que já morreu 2, sobrou só um cara. Ele foi bater em um único cara, ele aumenta em 30% o dano skill e tem 40% de chance de dar stun, tá? Aumenta em 40% a chance de stun. Então essa é a primeira skill dele. A passiva dele, que ele ganha ataque, tá? O ult dele, ó, ele causa um dano gigante a um único inimigo, ignorando o bloqueio, tá? Se ele acertar o alvo, isso vai ter 40%, ó, desculpa, se ele matar, não é se ele acertar não. Se ele matar o alvo, vai ter 40% de splash damage, que é o que eu expliquei, que pega ao redor, igual a skill do King, igual o ult do King lá. Então, se ele ultou no cara e o cara morreu, 40% desse dano vai espalhar ao redor, tá? Diminuindo 10% da resistência do inimigo, aumentando em 10% o seu próprio crítico para cada aliado com Tiger Soul. Lembrando que Crit Power é diferente de Crit Rate, tá? O Power seria a força do crítico, vamos supor, ele causou lá 500k de dano, isso seria o Crit Power dele. E o Crit Rate seria a chance que ele tem de acertar um crítico, 40, 50, 60%, sacou? Então, ó, ele ganha 10% de Crit Power para cada aliado com Tiger Soul. O Crit Power vai aumentar 5%. Desculpa, eu ignorei a vírgula aqui, ó. Então é o seguinte, ele aumenta em 10% o próprio Critical Power, e para cada aliado com Tiger Soul, ele aumenta mais 5%, chegando ao máximo de 30%. Então se você tiver um time com 6 Tiger Souls, ele vai ganhar 40%. Isso mesmo, 5 para cada aliado, mais 10 que ele já ganha. Dano os efeitos aumentam grandemente depois que a arma estiver desperta. Então ele vai causar até 40% de dano crítico a mais se você tiver num time Tiger Soul. E a passiva dele fala que aumenta o próprio crítico, né? E quando você colocar o TR no seu time, se seu time tiver 4 ou mais Tiger Soul Fighters, né, em jogo, ele vai dar aos aliados 40% de resistência crítica adicional por 2 rounds. Ou seja, é como se fosse o ult da Kula, que ela pega 4 aliados ali e reduz a taxa de crítico deles, a chance deles causar crítico, sacou? Ele faz isso aqui. Ele vai dar para todos os aliados, se você tiver 4 ou mais Tiger Soul no seu time, 40% de chance de resistir a crítico. Para cada aliado que morre, o TR vai herdar a sua vontade, tá? Ele vai tirar o próprio debuff, se ele tiver com algum, vai aumentar o ataque e defesa em 10%. Aqui fala que pode selecionar, mas isso aqui eu não entendi. E ele recupera uma pequena quantidade de HP e herda uma porção da rage do personagem que morreu. Além dele aumentar em 20% o crítico. Isso aqui ele aumenta em 20% a chance dele dar crítico, tá? Então por isso ele é o rei do Tiger Genesis. Ele é o rei do Tiger, beleza? Então um Tiger Genesis Soul, um Tiger Genesis Formation, seria um Ignis, Terry e mais outros Tigers. Seria Kyo Nash, tá? Neskio seria K, Kula e outro Tiger aí a sua escolha,
tá? Agora nós vamos falar da Genesis Snake. O Genesis eu já falei que você precisa do Ignis, que ele amplifica, né? E dá 35% de bloco por 2 turnos, se ele tiver numa formação Genesis, tá? E o Snake, você precisa desse carinha aqui, ó. Cadê? O Chrysalids. Cadê? Eu tô cego aqui. Chrysalids. O Chrysalids é o rei dos Snakes. Por quê? Vamos lá, vamos falar do Chrysalids rapidinho. Aqui só aumenta ataque. Isso aqui, ó, é a skill dele, tá? Ele dá um chute de vento num único inimigo e aleatoriamente aumenta o ataque de 3 aliados em 15%, tá? Então, ele na formação tem que ser um dos primeiros a atacar, porque se ele der skill, ele já aumenta o ataque dos aliados em 15%. E se essa skill for executada pela terceira vez, as próprias skills dele vai ter 60% de dano aumentado. Então, se ele conseguir sobreviver e chegar a dar 3 vezes essa skill, ele vai causar 60% de dano a mais. Vamos ver o ult dele, ó. O Chrysalids, beleza, ele dá uma explosão lá do poder de fogo, ele sacrifica 8% da resistência ao ultimate, em troca por aumentar 3 Snake Soul Fighters 8% de resistência ao ult por 2 rounds. Ou seja, ele tomaria mais dano de ultimate, tá? Dos oponentes, 8% a mais, mas em compensação, os aliados, 3 aliados Snake Soul, né, vai ganhar 8% de resistência ao ult, ou seja, vai tomar menos dano de ult, tá? Além disso, o dano aumenta em 1% para cada Snake Soul existente, aumentando até 12%. Isso significa que vai somar os Snake Souls do seu time e os Snake Soul do time do inimigo. E vocês vão causar, todos os aliados, no caso todo o seu time, vai causar 1% de dano a mais no ult para cada Snake Soul que tiver. Por exemplo, geralmente o oponente vai ter ali um Giz, uma Leona, entendeu? Que são Snake. E aí, se você tiver um time aí full Snake, vamos supor 6, mais os 2 de lá 8, então os seus ults vão causar 8% a mais de dano. Beleza? Ó, ele causa um shockwave de fogo para atacar os inimigos na linha de trás e tem 20% de probabilidade de silenciar o alvo, e esse efeito aumenta significantemente depois que a sua arma for desperta. Então ele já bufa aí o pessoal do Snake Soul. Agora vamos ver a passiva dele. Ó, ele aumenta o próprio ataque e a probabilidade de soltar uma skill, tá? Todos os aliados com Snake Soul vai ter a probabilidade de soltar uma skill aumentada em 10%, para no máximo 40%, quando o Chrysalids estiver no time. Se seu time tiver 4 ou mais lutadores com Snake Soul, um adicional, ele ainda vai te dar um adicional de 40% de anticrítico por 2 rounds. Ou seja, jovem, olha que apelo, tá? Se você tiver 4 Snake Souls no seu time, ele vai aumentar, ali fala em 10%, a probabilidade de você soltar uma skill, mas chegando ao máximo 40%. Significa que o seu time vai soltar skill toda hora, tá? Toda hora, 40% de chance a mais de soltar skill. Além daquela Fight Soul que você já upa, toda hora o seu time vai ficar soltando skill, toda hora, tá? E se ele tiver no seu time, ele tiver mais de 4 lutadores, você vai receber 40% de anticrítico por 2 rounds. Ou seja, você vai ter 40% de chance a menos de tomar crítico, beleza? Pelos 2 primeiros rounds. Então, a Fight Soul dele é Snake, mas é uma AD Super Snake Soul, né? Que no nível 1 já recupera 50, e ele é o rei do Snake Soul. Para você fazer uma Snake Soul, você precisa do Ignis, do Chrysalids e uma Genesis Snake, desculpa. Você precisa do Ignis, do Chrysalids e de outros Snakes, de preferência Orochi Leona, Giz, tá? Se eu não me engano, o Ashe é Snake, eu não tenho certeza, mas eu creio que Ashe é Snake, tá? Então essa é a Genesis Snake Soul Formation. Então eu já falei de 3, Force Souls, Tiger Genesis, Snake Genesis, tá? Eu vou falar agora do time feminino, que é um time pouco usado, cadê? E que a base dele é essa mocinha aqui, ó. Por quê? Olha o que ela faz. Primeiro que ela reduz a resistência dos personagens femininos do oponente. Essa passiva eu não acho tão boa, porque para um time feminino seria legal se ela reduzisse a resistência dos personagens femininos. Mas beleza. O ult dela, cara. Ó, ela bate no único inimigo e tal.
ela limpa os debuffs do time feminino aliado e aumenta em 20% o ataque das mulheres do time, tá? Significa que cada vez que ela ultar, ela remove todos os debuffs. Ela é um Goenitz para as mulheres, sacou? Ultou, remove todos os debuffs, mas ela é melhor do que o Goenitz nesse sentido, porque se o seu time for só feminino, além dela remover o debuff, ela aumenta 20% o ataque das mulheres, beleza? E aqui a skill dela silencia, né? Um personagem feminino do oponente. Geralmente o cara vai ter ali uma Kula, uma Leona, que vai ficar silenciado enquanto ela estiver, né, usando a skill. A passiva dela que eu já falei, reduz a resistência, o time inimigo vai tomar menos dano. Então a Sherm é a base do time feminino, juntamente com a Mai. A Mai, quando abre o portão, quando abre lá os 8 elementos, se eu não me engano, o 6º elemento da Mai. Deixa eu te mostrar um negócio aqui primeiro, o seguinte, porque ó, a Sherm é gank, a Mai é gank, tá? Olha o poder do time feminino. Sherm é gank, Mai é gank, Kula é gank. Cadê? Vamos ver qual outra mulher que entra aqui no time. Ó, Orochi Leona é gank, Kula é gank, jovem. É praticamente um time full gank, tá? Se eu não me engano, essa Angel aqui tem buff para time feminino também. Aumenta... Isso aqui, ó. Ela também tem um buff, mas ela é DPS. Fala aqui, se ela estiver presente e o time tiver mais do que 3 personagens femininos, matar um inimigo vai te dar mais 150 de rage, tá? Ela causa muito dano, ela transforma no fantasma, causa rápido ataques no único inimigo, ela aumenta em 25% o crítico e 20% a força do crítico, e se na batalha tiver mais do que 3 rounds, ela vai ganhar mais 35% de crítico, mais 50% de crítico power. Então beleza, é a passiva dela aqui que dá mais rage se tiver, quando você mata um cara, se tiver time feminino. Então olha só, Mai gank, Orochi Leona gank, Sherm gank, Kula gank. Vamos ver quem mais aqui que eu tô deixando passar batido. A Whip é gank, mas eu não sei se a Whip entra. Mas enfim, você pode aí, os outros você pode, né? É um time barato, você teria que ter uma Kula aí, a Sherm normal. A Sherm normal depois ela vai ser farmável aqui na loja. Você liga aqui. Não, aqui no ONU. Não, no clube. Ela vai ser farmável. Aqui, acho que é 1.200 que ela vai custar. Aqui, ó. Tá vendo? Então a Sherm normal vai ser farmável aqui. A Mai você consegue fácil no jogo, né? Você teria que ter basicamente uma Kula e um Orochi Leona aí de boss, tá? Aí, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui. Eu não sei se já liberou pra mim os talentos. Ah, bosta, nível 28. Eu criei essa conta aqui, mas eu não jogo nela. Foi só mesmo pra poder mostrar aqui pra vocês. O que que acontece? A última aba do talento ali dos ganks, eu não lembro se é na segunda ou na terceira parte, aumenta o dano dos ganks em 20%. Então, a Mai, quando os portões dela abrem, ela causa 20% de dano a mais em personagem masculino. Outro personagem que entra no time feminino é a Maturi. Por quê? Porque quando a Maturi ulta, ela aumenta o dano em quem tá com life acima de 50%. Eu acho que eu até tenho ela aqui, cadê? Aqui, ó. Vamos ler lá. Aqui, ó. Usa o poder do Orochi pra... Beleza, Paraná, vai acertar um único inimigo. E se o inimigo tiver 50% mais de HP, ele vai causar 25% mais de dano. Se eu não me engano, o buff dela... Caramba, tinha um lugar que mostrava que... Ela dá um buff. Eu não sei onde é que tá falando aqui agora, não. Mas quando ela ulta, você pode reparar que os seus aliados ganham um buff, tá? Aquele buff faz com que os aliados causem também mais dano em quem tem mais de 50% de HP. Então, a Maturi é um dos que entram no time feminino. O outro que eles colocam é a Kazumi, porque ela é uma das poucas mulheres tanque tartarugas, se não for a única, porque a Blue Mary é Wild Bear, tá? Então, o time feminino também é um time muito forte.
Ele é um time, assim, teoricamente barato, porque você precisaria aí da Kula e da Leona para poder deixar o seu time mais power, né? Mas com a Sherm e a Mai, você conseguiria deixar o time muito forte. Mas, enquanto os portões não abrirem, você não consegue usufruir tanto, porque a Mai causa um dano absurdo depois que os portões estão abertos. Tá? Depois que os outros elementos estão abertos. Mas é um dano absurdo. Então, se você começa com a Mature bufando, depois a Sherm, depois a Kula, Mai, cara, destrói. É um time assim absurdo e barato. Inclusive é o time que eu pretendo fazer como meu time secundário. Você sabe que vocês vão precisar de 12 lutadores para poder participar de todos os eventos que tem, torneio, cross-serve, etc. Então eu pretendo fazer um time principal, que eu estou definindo, se vai ser um Genesis, um Tiger Genesis ou um Force Souls, eu vou ver ainda. E o meu time secundário eu pretendo que seja um time feminino, tá? O que você pode fazer também é amplificar com o Neskio o seu time. Tem um outro time que eu falei. Desculpa, eu esqueci de falar do Wild Bear Soul, que eu já falei em muitos vídeos meus, né? O Wild Bear, personagem que tem essa Fight Soul que começa ultando. Iori, Blue Mary, né? Enfim, Orochi Sherm, Orochi Chris, Crazy Iori, Gwenitz. Tem a lista imensa. Então, esses aí você... dos times Wild Bear Soul, o que eu mais recomendo você fazer é um Wild Bear Fire Soul, tá? Que era o time que eu ia falar, inclusive, quando eu lembrei de falar do Wild Bear Soul. De início você faria com Saissil, tá? Por causa dessa passiva dele aqui, Desejo do Fogo, que na batalha aumenta o dano das ults de Kyo, Iori, Shin, Mai, K, Orochi Chris e dele mesmo em 20%. Causa 20% a mais de ult. Mas depois que chegar pra gente no global, o Neskio, que é muito melhor do que o Saissil, por ser boss, ele tem, olha lá, a passiva parecida, tá vendo? Ele aumenta o dano dos aliados com ult de fogo, né? Não acumula com o desejo de fogo do Saissil, e ele é imune a efeito de queimadura. Então, quando o Kyo Nest aparece, se o inimigo tiver Iori, Crazy Iori, Orochi na batalha, ele vai aumentar a própria rage em 1000 no primeiro round. Então ele já começa ultando e aumenta o ult dos aliados de fogo em 20%, assim como o Saissil. Então, se você quer fazer um time Wild Bear, você teria que ter o Saissil, né? Porque ele é Wild Bear, mas nada impede você colocar um Kyo que ganha ult quando o cara tiver Orochi ou Iori. Praticamente todo mundo vai ter Iori, tá? Seja o normal, seja o Iori, Crazy Iori, todo mundo vai ter. Se você for ter um Tiger Genesis Soul, você pode fazer um Tiger Genesis Fire Soul, tá? Com Kyo Nest, que aí você teria Kyo K, Kyo K, quem mais? Acho que dos Tiger, a Kula é Tiger, mas a Kula não é de fogo, é de gelo. Então você bufaria aí o seu time, pelo menos esses dois, tá? É isso. E tem o Gênesis Tartaruga, mas ainda não é possível, porque vocês veem que cada elemento, cada Fight Soul tem como se fosse o rei daquela Fight Soul. O TR-2003 é o rei da Fight Soul Tiger, o Chrysalids é o rei da Snake, e se eu não me engano, o Nameless, que era o K999, é o rei da Tartaruga, que é uma Fight Soul extremamente gigante. Desculpa. Uma Fight Soul extremamente forte, tá? Porque só tanque, velho. Você imagina, você não causa dano nos caras, não. Eles vão ganhar muito buff e tal. Tem também um time de cura, mas isso aí você não vê muito enquanto não liberar os strikes. Então o pessoal fala, você esqueceu de falar do time Heal. O time Heal, você pega só personagem que cura. Gizzy, Kensou, Rugal, deixa eu ver quem mais, Orochi Leona, entendeu? Todo personagem que cura. É um time muito chato, eu já vi uns vídeos, mas assim, fica melhor quando tiver os strikers. Porque aí o cara coloca lá 3 strikes, entra os 3 curando e ninguém mata. Os caras não conseguem matar. Ficam os caras com muita defesa e curando toda hora, beleza? Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de se planejar. Não pensa assim, eu vou pegar Yuri, eu vou pegar Kyo, eu vou pegar Zero. Não, pensa direitinho. Qual o boss que você já tem? Né? Qual boss você tem? Você pensa assim, já cai e Kula. Será que não é interessante você fazer um Tiger Genesis, ao invés de você ficar, né, tentando, vou pegar lá o Gizzy, vou pegar não sei o que tal, vou pegar um tanque, vou pegar isso, aquilo.
que às vezes compensa mais você focar em uma coisa do que você ficar perdendo tempo, batendo cabeça, tentando pegar tudo quanto é boss, ou também não pegando nenhum, que você vai ficar para trás. Então, a minha dica é, se programem, tá? Pensem em qual desses times vocês vão querer fazer e quais os jogadores se encaixam nele. E aí vocês vão juntando diamante para pegar pelo menos aqueles personagens principais para poder montar aquele time. Porque senão vocês vão ficar para trás. E eu esqueci de falar qual time que é forte contra qual. É o seguinte, um time é forte contra o outro. O Genesis é forte contra o For Souls e o For Souls é forte contra o Wild Bear. Por quê? O Wild Bear começa dando ult e o For Souls tem 30% de resistência no primeiro turno. Então o cara vai bater, vai causar menos dano. Então o For Souls é pra isso, né? Vai receber menos dano no primeiro turno. Então ele é counter do Wild Bear. O Genesis é counter do For Souls. Por quê? Porque o For Souls resistência no primeiro turno, mas o Genesis normalmente não começa ultando. Tá? Ele começa batendo, tirando alguns personagens, por exemplo, o Nesquio, que pode começar com ult, se tiver Yuri ou Orochi no time do inimigo, e a Kula, né, que começa ultando. O restante não começa, só no segundo turno que eles ultam. E aí, não adianta nada o cara ter resistência no primeiro turno se você vai dar o seu ult no segundo turno, sacou? Então, o time Genesis, seja Snake ou Tiger, é counter do time For Souls. E o time Wild Bear Soul, ele é counter do Genesis. Por quê? O Genesis não tem resistência no primeiro turno, né, no geral, igual o For Souls, que tem ali a resistência do Yori, dá 30%. Ele tem o bloco do Ignis, o time Genesis vai ganhar o bloco do Ignis, mas não é resistência, ele tem chance de dar bloqueio, se não bloquear ele tomou, né? E aí o time Wild Bear vai começar batendo e o Genesis não vai ter resistência nenhuma, mas o time Wild Bear, ele, com o tempo, ele para de ser utilizado, tá? Para de ser utilizado, e ele vai voltar mais pra frente quando o filho do Rugal tiver no jogo, porque pelo que eu pude ler aí, ele é o rei dos DPS, dos Wild Bear, entendeu? Acho que é Adele que eles chamam, eu esqueci. Filho do Rugal lá, vocês sabem qual que é, eu esqueci o nome dele. Então, até esse camarada surgir, a Wild Bear puro vai parar, sacou? E se você for fazer um Wild Bear, você usa o Saisio ou o Nesquio e tenta colocar o máximo de personagem de fogo possível para você poder ganhar o buff do ult. Vai ser o Wild Bear mais forte que você vai conseguir fazer, tá? Tipo Crazy Yori, Orochi Chris, né? Se você tiver um Nesquio que também já começa ultando, igual eu falei, e por aí vai. Beleza? O Shin também, que é um personagem que já começa ultando e reduz o rage da galera de trás. Bom, então isso aí eu creio que eu falei tudo. Vocês desculpem o vídeo demorado, mas é um vídeo que a galera me pediu há muito tempo, né? Agora são o quê? 7h52. Esse vídeo deve terminar o upload dele só meia-noite, que ele vai ficar gigante. Mas, galera, eu peço a moral de vocês aí. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí que você vai receber notificação, beleza? Compartilha, dá um joinha, ajuda a divulgar aí, porque, pô, eu não ganho nada pra fazer esses vídeos, eu faço isso pra dar uma moral pra vocês aí, beleza? Então é isso aí, galera. Também, antes que eu esqueça, na descrição do vídeo tem o link do grupo do Face, tem o canal do Igor Falcão, que também tem conteúdo do King of Fighter. E é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.